Então, pessoal, boa noite. Eu sou Carmen Silva, líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. A nossa atuação é aqui na cidade de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo desde a década de 90, falando numa questão de gênero das mulheres. Eu cheguei em São Paulo como uma retirante nordestina, e chegando aqui em São Paulo, eu confesso para vocês que eu fugi para não morrer na mão de um feminicida, né? E vim para São Paulo por ser uma grande metrópole. Como grande metrópole, tinha a ilusão das oportunidades, que aqui ia ter emprego, que aqui ia ter casa, blá, 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 blá. E confesso para vocês que ao chegar aqui, primeira coisa que eu me deparo é com choque cultural, eu me senti uma refugiada no meu próprio país, né? Dormi nas ruas de São Paulo, fui para um albergue, do albergue eu conheci o movimento Moradia. Então, a primeira ida ao movimento foi pela necessidade, né? E na necessidade, chegando lá, eu começo a perceber que o meu problema não era nem menor e nem maior do que quem estava do meu lado. Que eu jamais iria me sentir, naquele momento, bem em São Paulo, porque eu não tinha nenhum pertencimento. Então, a questão do pertencimento é muito relevante, né? E participando do movimento Moradia, eu começo também a participar da descentralização do poder público, ou seja, começo efetivamente a participar do Estado, né? Do como o Estado se organiza e ter a compreensão que o Estado não é assistencialista, que o Estado, ele é um Estado de direito, e para garantir direito eu tenho que ter ação, tá? E uma dessas ações é participar efetivamente de conferências, participar dos vários conselhos, de audiências públicas, né? E aí eu começo a ter o entendimento que tanto fazia estar aqui, como estar na Bahia, em qualquer estado brasileiro, o nosso problema é o problema da falta efetiva das políticas públicas, da garantia de direito, né? E direitos básicos, moradia, educação, saúde, cultura, tudo isso que é direito constitucional, né? Então, participando do movimento Moradia, na época aqui em São Paulo, ainda era remanescente os mutirões, né? A autogestão, os mutirões, que ainda era sobra do inauguração, e muitos mutirões sendo contratados ainda, que era do governo da Erundina, né? Só que os mutirões, gente, eram em locais muito, muito afastados. E eu confesso para vocês que tem toda essa efetivação de participação, compreendendo que nós precisamos de mobilidade, que nós precisamos, que a questão do endereço reflete muito na contratação das empresas, né? O que é que ocorre? Eu começo a contestar, mas por que nós temos que morar tão longe, quando nós temos uma cidade que, nessa época, o centro velho de São Paulo estava completamente abandonado, muitos prédios abandonados, assim como hoje. Apesar da gente estar hoje, né, no ano 2021, São Paulo é uma capital tão desigual e seletiva, e isso eu acho em todos os centros urbanos do Brasil, que nós temos prédios vazios e abandonados e muita gente sem moradia. E a quantidade de imóveis vazios e abandonados supera o déficit habitacional daqui da cidade de São Paulo, falando da capital de São Paulo, tá? Se a gente for ter uma estimativa, no Brasil a gente tem 10 milhões de pessoas sem ter onde morar, né? Ou morando em áreas de risco, ou morando em coabitações, né? E que a gente tem aí um déficit habitacional grande, com uma proporção de imóveis vazios muito maior do que a quantidade de pessoas que não têm onde morar. Então, com toda essa minha contestação, eu passo do estado de necessidade para, a partir daí, também, como mulher, contestar, mobilizar e começo a dizer o porquê. Me reunir com arquitetos, com urbanistas, por que nós temos que morar tão longe? Né? Naquela época ainda não tinha aqui em São Paulo a Radial Leste, né? A Radial Leste, ela
complementava, não era complementada, ela só ia até Itaquera, um pedaço de Itaquera, né? E chegava na estação de Itaquera, você ficava igual a doida. Ali você tinha que pegar metrô, pegar ônibus, pegar trem. Então, era tudo isso, era um SUS. Você passava mais tempo dentro do transporte do que dentro da sua própria casa. E com o centro urbano totalmente abandonado. Então, nessa minha contestação, começo também a refletir. Se nós temos uma cidade vazia, com prédios abandonados, moradias prontas, aonde nós estamos perto do trabalho, aonde tem escola, aonde tem faculdade, aonde tem o teatro, aonde tem acessibilidade, por que morar tão longe? Então, em 1995, a gente faz uma ocupação, né? Aqui na região central, ali no Campos Elíseos, e de lá para cá, a gente não para. E em 1997, nós ocupamos o prédio da Avenida 9 de Julho, 584, conhecida hoje como Ocupação 9 de Julho. Tá? Apesar da gente ainda conseguir fazer um contexto, né, de que é possível, sim, se morar no centro urbanizado, e se, junto com o governo, né, propor e até mesmo criar programas habitacionais definitivos para o trabalhador de menor renda, nós ainda temos um problema seríssimo, que nós temos uma desigualdade estrutural muito grande, né? E, infelizmente, uma seletividade nas políticas públicas. Mesmo nos dias de hoje, os melhores locais sempre é visto como mercadoria. O direito, ele é uma mercadoria. A moradia, ela é uma mercadoria. Nós não temos dentro da cidade de São Paulo um programa efetivo de moradia. O poder municipal aqui ainda está à mercê, né, do executivo, né, de programas do executivo. Com o fim do programa Minha Casa Minha Vida, entidades, né, São Paulo ainda é refém, né, desses programas do executivo. E com muito dinheiro, porque São Paulo tem muito dinheiro, né, tem o dinheiro das operações urbanas, tem dinheiro do Fundurb, mas, infelizmente, não tem efetivamente um programa, né, que venha elucidar essa síntese da falta da moradia para o trabalhador de menor renda. E sempre compensar elitista e seletivo, né? Que o trabalhador ele tem que morar nos bairros periféricos, né? E muitas vezes tão distante, com o mesmo problema de mobilidade e de acessibilidade. Porque, infelizmente, as empresas, elas não querem, né, dar 2 ou 3 condução ao trabalhador. Em 1997, nós começamos aí a elucidar várias ocupações na região central e provar, sim, que era possível o trabalhador de menor renda morar na região central de São Paulo, no centro urbanizado, né, que é onde tem um saneamento, aonde tem o trabalho, aonde tem, porque a moradia ela não pode também ser vista como uma caixa. A moradia ela é a porta de entrada para todos os outros direitos. O cidadão, tendo onde morar, ele tem um refúgio, né, aonde ele tem assim cabeça para procurar trabalho, para estudar, ele economiza tempo para ficar mais próximo da sua família, tá? E quando a gente ocupou a 9 de julho, eu ali, Carmen, deixei de ser a Carmen, que participava de um grupo, né, de moradia, e me torno liderança, formando o MSTC. O MSTC foi criado no ano de 2000, com o propósito, né, de formar, de ser uma escola cidadã, né, escola de moradia cidadã, formando que nós deveríamos ter uma participação mais efetiva, né, dentro do próprio Estado, participando efetivamente todos os conselhos de parque, conselho de habitação, conselho de políticas públicas para mulheres, conselho tutelares, e também formando e incentivando as mulheres do movimento,
porque são as mulheres que chegam primeiro no movimento, que elas tinham que estudar para que elas pudessem ficar fortalecidas e ter como uma base, né, para que elas pudessem ter uma base familiar que compensasse, que realmente, quando todas as mazelas acontecem, sempre quem é atingida é a mulher. Por mais que a gente tenha hoje essa questão voltada para as profissões, mas apesar da mulher desenvolver as mesmas profissões que os homens, ainda são as que menos ganham, né? Hoje a gente tem aí com a pandemia 63% das mulheres no Brasil desempregadas, que tiveram corte no emprego. Nós temos uma questão de gênero muito grande na questão do movimento. O movimento preserva muito essa questão de gênero, tem essa formação, e nós fomos também aprendendo que a gente tinha que quebrar alguns paradigmas. Um dos paradigmas que nós quebramos foi com a questão da assessoria técnica, com os arquitetos. O movimento, ele não pode ser sectário. O movimento, ele, para poder ter toda essa atuação coletiva, ela tem que atuar em rede. Então, esse paradigma, nós, desde lá de 2002, 2003, por aí, a gente começa também a ter a figura do ATIS, a procurar assessoria técnica de interesse social para atuar junto com o movimento. Porque, por mais que a gente tenha a arquitetura efêmera, que a gente faça as manutenções ao ocupar esses imóveis vazios e abandonados, a gente precisa ter um técnico junto conosco. E daí a gente foi criando várias redes, né? E hoje nós temos uma atuação coletiva, onde a gente atua com a saúde, com a cultura, com a educação, né? E com o meio ambiente, a gente discute a questão do meio ambiente, então nós fomos criando, né, várias ações em que tudo aquilo que a gente caracteriza essa questão da alimentação, também muito séria, a questão alimentar é muito séria para nós. Nós temos a questão também do resíduo zero, e nós temos várias atividades, que são atividades junto com a cultura, que é para poder também ter uma proporção de geração de renda. Então, a gente tem uma cozinha, onde a gente tem eventos. Com a pandemia, infelizmente, esses eventos deixaram de ser presenciais, mas a gente ainda tem a campanha na cozinha. A cozinha, ela é atuante, inclusive nós lançamos uma campanha desde março de 2020 e até agora, onde a gente tem o delivery, o mesmo almoço que nós fazíamos no evento com o chefe, a gente faz, e quem toma conta dessa cozinha, quem trabalha com esse chefe, são as pessoas da ocupação. Hoje a gente tem 10 pessoas fixas na cozinha, trabalhando todo domingo. E essa campanha consiste, a cada delivery, a gente alimenta 2 pessoas nas comunidades vulneráveis, tá? Então, a gente, por semana, a gente produz aí 500 marmitex, 200 vai, muitas vezes, para o delivery, 300 para as comunidades. Mediante a isso, a gente também tem os refugiados, porque nosso estatuto, ele não tem, a primeira cláusula é que a gente não tem nenhuma exclusão quanto à cor, raça, religião, e nós começamos, né, com o fluxo dos refugiados africanos, haitianos, africanos vindo para o Brasil, desde 2014, que a gente tem um grande número de refugiados e refugiadas africanas. Então, para dar oportunidade também a elas, a gente criou um projeto onde valoriza a cozinha africana, onde de 15 em 15 dias, uma etnia africana, ou seja, África do Sul, Congo, Angola, eles vêm fazendo, faz um jantar e também começa a conectar geração de renda para essas refugiadas, tá? Nós temos uma galeria, que é a Galeria Reocupa. Essa galeria de arte, ela teve, em 2019, 156 artistas
do mundo inteiro, Brasil todo, artistas famosos, assim como a gente também interage com os artistas da casa, ou seja, nós temos oficina de arte, então tudo que é produzido nessas oficinas com nossas crianças também foi exposto, nós temos artesãs do movimento, também foram expostos, e essa galeria, ela ganhou um prêmio Select, né? Hoje nós estamos com mais um projeto na galeria, que agora é o inverso. São os artistas periféricos que vão fazer o convite aos artistas famosos. Então, a gente tem sempre esse viés de estar fazendo essa junção, né? Essa junção para que todos possam conviver, porque a gente acredita que a cidade ela tem que ser compacta, ela dá para todo. Então, nossa luta é pelo direito à cidade. E o direito à cidade é você, né, usufruir do coletivo, do que a cidade ela pode prover para você. Nós temos ainda uma carteira, nós somos hoje gestor, o Movimento MSTC é o gestor oficial do Parque Augusta, né? Nós também atuamos com a questão de ter na cidade áreas verdes, e que as pessoas possam usufruir, né, desse contexto de ter um parque na região central, né? Nós somos defensores, né, por exemplo, aqui nós estamos localizados no Bexiga, então a gente está aí na defesa da última grota do Bexiga, a gente tem aí uma defesa para que as pessoas possam reconhecer a sua origem, e que nós acreditamos também na arqueologia. A arqueologia, ela está presente nas nossas vidas, que a gente precisa estar preservando toda a nossa origem. Então, o MSTC atua dessa forma, uma atuação direta na cidade, né? Direta com a população que tem a necessidade de ter uma moradia digna, como princípio de uma estrutura para outros direitos, né? Aonde hoje o MSTC já tem aí na sua lista mais de 3.000 famílias beneficiadas, aonde elas já estão em suas moradias definitivas. Nós estamos com uma obra na Avenida 9 de Julho, no antigo Hotel Cambridge, uma obra de um retrofit, ainda remanescente do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, um retrofit que estamos para inaugurar. Nossa pretensão é entregar essa obra como entidade organizadora em outubro, tá? Ter o ABIX, estamos lutando aí para ver se a gente consegue findar a obra, né? Não está fácil, porque com a inflação, a obra ela já é um dinheiro carimbado, então não se previu a inflação, nem a falta de materiais, né? Com a pandemia, inflacionou, e também fornecedores deixaram de ter a matéria-prima, né? Mas a gente é de luta, a gente vai correr atrás e vamos inaugurar essa obra, tá? Nós atuamos também nos conselhos gestor, eu sou conselheira das quadras 37 e 38, da antiga, né, o antigo Campos Elíseos, mais conhecido como Cracolândia, rotulado de Cracolândia, né? Porque quando se quer diminuir um local para poder depois especular, então se rotula, né? Não se tem, porque a Cracolândia, ele é um trabalho também, não se pode expulsar os moradores dali, tem que se fazer um trabalho em que aquelas pessoas que lá estão em estado de degradação, aquilo ali é uma questão de saúde pública. Assim como prédios vazios e abandonados, se toda a sociedade soubesse quanto provém, que é uma questão sanitária, que um prédio vazio e abandonado, ele traz problemas muito graves de saúde, afora as pragas que eles trazem para a cidade, né? E a falta de segurança. Então, quando nós ocupamos para provar, para mostrar a necessidade, que nós temos um déficit habitacional muito grande, né? Nós ocupamos também para além da necessidade, a gente ocupa para denunciar a especulação imobiliária, né? Exemplos de prédios ocupados na região central, nós temos hoje reconhecidos 51 prédios, entre MSTC e outros movimentos, tá? E tudo que nós fazemos de melhoria nos prédios é com as famílias. Nós não temos um centavo do governo, em nada. Muito pelo contrário, aqui desde 2018 tem uma portaria
353 de 2018, sancionada pelo antigo prefeito Bruno Covas, né, o finado Bruno Covas, que todos os prédios tinham que passar por uma vistoria e que os movimentos teriam que fazer ações mitigadoras, ou seja, estão dizendo para que nós reforme esses prédios, né, faça a reforma desse prédio, tá? Que é para poder, e ainda sem nenhuma garantia de que iremos ficar lá. O MSTC, em 2019, lança uma proposta à Prefeitura de São Paulo, que é uma proposta que a gente chama de PP-Pop, alguns não gostam desse nome, mas a gente falou assim, já que tem a parceria público-privado, por que não integrar a parceria público-privado e popular, né? Aonde o movimento tenha a legitimidade de fazer o que já faz, porque nós fazemos gestão, né? E essa gestão que nós fazemos não é só uma gestão física, é uma gestão também social, porque todas as famílias que lá chegam, são famílias que chegam arrebentadas, né? Ou tá desempregada, ou está sendo despejada, né? Ou mora em área de risco, e é notório a mudança das famílias quando elas estão. Dentro da nossa organização, nós temos um coordenador, mediadores, né? Assistente social, assistência jurídica, assistência contábil, tá? Porque o movimento, ele para participar de editais, para poder ele ter uma vida jurídica, né, e cível, ele tem que ter em dia toda a sua papelada, ou seja, estatuto registrado, atas registradas, CNPJ, impostos pagos, né, CADIM, tudo que uma empresa, né, de grande porte tem, nós também temos. É por isso que a gente pode participar de editais, porque a gente está qualificado. Nós somos habilitados. Nós não somos curiosos, que lançam uma bandeira, eu sou movimento. Não. Movimento organizado, ele tem que estar habilitado, qualificado para fazer gestão. Além de fazer gestão, ele também tem que fazer obra, né? No caso do Cambridge, a obra é a entidade que organiza a obra. A gente contrata, a gente compra, a gente faz toda a gestão da obra, tá? Eu não sei se eu já me estendi, não sei se vocês querem começar com a pergunta, que aí vocês vão também perguntando e vão, né? Estou aqui para responder. Carmen, muito obrigada, acho que todo mundo está aqui colocando ali no chat o quanto a sua fala é potente, o quanto você articula vários dos temas que a gente tem sempre debatido aqui no curso, né? É um curso que está conseguindo articular pessoas de vários pontos do Brasil, por conta de estar sendo dado online. Carmen, é incrível, assim, a sua proposta, a proposta que sai dos movimentos, né, para a PP-Pop, acho que é uma coisa que todo mundo aqui deve ter ficado instigado em te ouvir mais, mas eu queria te perguntar um pouco, antes de abrir para todo mundo, aí depois, pessoal, já vão colocando as inscrições aí no chat, tá bom? Eu queria que você falasse um pouco, quando você articula, né, todos esses setores que envolvem a moradia, você também fala de grande parte dos movimentos que estão ali no centro de São Paulo, né? Como é que se dá essa articulação entre os movimentos? E outra coisa que eu queria saber de você, assim, quantas mulheres você percebe que estão à frente dos movimentos, embora todas elas sejam a maioria que compõe os movimentos, que de fato fazem ele circular, ele rodar, mas quantas delas estão à frente dos movimentos e quantas estão à frente das decisões, né, que o movimento toma? Queria que você falasse um pouco dessa articulação para a gente. Olha, Maria, os movimentos organizados, eles têm que ter uma classificação, uma participação nas 3 esferas, né, de poderes, tanto na esfera municipal, estadual, como nacional. As esferas, o marco regulatório é a Secretaria de Habitação com o CMH, que é o Conselho Municipal de Habitação, né, e os conselhos gestores. Mas nós, para poder participar das decisões nacionais, a gente tem que estar numa instância nacional. Então, os movimentos organizados, eles estão
legitimado no antigo ministério, tá? Então, há o nosso encontro, são aí, nas conferências, a gente tem que ter delegados nessas conferências, as conferências são em 3 esferas, né? E também tem as centrais, por exemplo, o MSTC, ele é filiado à CMP, tá? Que é a Central de Movimentos Populares, que agrega movimentos do Brasil inteiro. Assim como tem a União dos Movimentos, né? E dentro das instâncias, nós nos articulamos dentro dessas instâncias de poderes, né? E nessas articulações, por exemplo, hoje nós temos aí o Despejo Zero, estadual, nacional, tá? Temos aí a BR Cidades, do qual o MSTC também faz parte, BR Cidades, tá? Então, são nesses locais que a gente, nessas estruturas que a gente se encontra. Então, discutir a cidade, se discute também entre os movimentos, né? Entre outras instâncias, por exemplo, o MSTC faz parte do Pacto por uma Cidade Justa, onde está o Itaú Social, Tidecetuba, IAB, né? Vários outros movimentos, a União de Moradia, tá? É assim. E vou te dizer o seguinte, de 100%, 80% de direção é das mulheres, tá? Os movimentos sociais são de mulheres. Obrigada, Carmen. A Lívia está inscrita. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem, Carmen? Um prazer lhe ouvir. Tudo bem. E esse sotaque aí, você tá onde? Fortaleza, Ceará. Oh, beleza. Aí tá só? Tá, com certeza, sempre. Carmen, é um prazer lhe ouvir. Bastante potente sua fala e sua atuação. E eu tinha uma dúvida, que ela é bem simples, na verdade. Eu queria saber um pouco se tem outros grupos do MSTC em outros estados, assim, como é que a gente faz para se articular politicamente, dar apoio. Eu sei que aqui no Ceará tem uma articulação do Despejo Zero, sim, mas eu não sei se tem organizações que fazem, por exemplo, essa ocupação dos prédios no centro. E aí eu queria saber se por acaso você sabe, ou você poderia talvez indicar as redes de outros estados para que a gente consiga se acompanhar, enfim, se somar. Olha, Acho um Lívia. trabalho muito importante, fiquei muito curiosa e instigada nesse sentido. Olha, Lívia, aí você deve procurar a Central de Movimentos Populares, tá? Tem o MLB, né? Tem vários movimentos que atuam aí no Ceará. Não sei se na região central, centro urbano do Ceará, se tem algum prédio ocupado, mas deve ter sim, tá? Eu sei que no Rio Grande do Norte tem, que inclusive vou muito para lá. Na Bahia nós temos. Tá? Centro de Movimentos Populares. Central de Movimentos Populares, CMP, tá? Depois e o MLB, o MLB eu conheço. MLB, então todos esses movimentos, eles têm essa atuação e a gente se encontra, né, nessa Central Nacional. Por exemplo, ele está na campanha Despejo Zero, né? Então são todos esses movimentos, associações, inclusive, Lívia, deve haver um monte, porque com a pandemia nós descobrimos um mundo organizadíssimo, de entidades organizadas que estavam invisíveis, né? E que precisa, é tanto que o MSTC cria agora a Casa Verbo, né? Com a finalidade da tecnologia social, ou seja, capacitar lideranças comunitárias. Tá? Além do trabalho que a gente tem feito com a pandemia, em questão da fome zero também, né? Distribuindo cesta, participando de várias ações para minimizar um pouco essa questão da fome, tá? Mas é só... Aqui tem uma ocupação, só que ela não é central, ela é de um terreno, e ela está bem difundida nas redes, que é a ocupação Carlos Marighella. Então, ela foi no processo da pandemia, resistiu à remoção. Então, eles estão mais publicizados, mas eu tenho certeza que outras ocupações menores talvez estejam rolando, com certeza, só que não talvez com uma publicização que eu tive acesso, né? Também tem isso. Mas muito obrigada, eu vou me aprofundar nisso que você me sugeriu. Obrigada demais. Tá bom, querida. Tá bom. Beatriz, e depois tem a Ludmila.
Boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Então, boa noite, Carmen. Um prazer te ouvir. Eu sou Beatriz e eu queria te perguntar algo que a gente veio conversando um pouco em outros encontros desse curso, porque muitas vezes a gente vê todos esses movimentos em torno da conquista da moradia, da cidade, e estão focadas na propriedade, né? E os movimentos pelas ocupações fazem a gente repensar um pouco essa conquista pela propriedade, né? E acho que até pela ocupação ser algo coletivo, por a gente ver que muitas vezes as mulheres, elas conquistam o título de propriedade de algumas propriedades, mas isso não é suficiente para que elas consigam garantia ou que consigam uma estabilidade nessa ocupação da moradia. Então, acho que eu queria ouvir isso de você, como você vê essa questão da propriedade, da centralidade da propriedade na luta por moradia, e se acha que as mulheres contribuem na atuação do movimento de alguma forma para a gente repensar isso. Olha, Beatriz, ficou um pouco travado, mas eu entendi o que você pensa, o que é que nós pensamos a respeito da questão da propriedade, né? É muito discrepante, porque a gente vem denunciando realmente essa questão da propriedade. E, ao mesmo tempo, o sistema brasileiro é um sistema de propriedade, né? De poder, né? E nós, os movimentos, quando a gente lança algumas propostas em autogestão, em locação social, em cessão de uso, é justamente porque a gente não quer ficar refém da questão da propriedade. Se vocês tiverem oportunidade e ver a proposta da PPPOP, a proposta da PPPOP é uma cessão de uso de 90 anos, que de 10 em 10 nós vamos chamando as pessoas que já têm a condição, né, até mesmo de querer adquirir uma coisa fora, um terreno, alguma coisa fora, mas que as pessoas não vão perder, né, o local onde mora, nem vai ter essa devastidão, né, essa coisa perversa da reintegração de posse, né? A gente está só pedindo uma cessão. Eu acho que as mulheres, acho não, tenho absoluta certeza, as mulheres sempre contribuíram. A gente há de convir que todas as lutas, toda a vida da mulher foi por uma luta. Luta pela creche, luta pela vaga no trabalho, a luta, né, a luta cotidiana, dia a dia, a luta por ter uma moradia, sempre partiu das mulheres, né? Então, as mulheres contribuem muito, embora as mulheres estejam sobrecarregadas, porque pela condição de ser feminina, incumbiram a mulher de ser cuidadora, né? E se a gente perceber, essa pandemia trouxe aí, já era uma sobrecarga, a mulher faz jornada dupla, tripla, e agora piorou. É filho em casa, é cuidar de doente, então nós temos também, o movimento também tem uma grande preocupação com isso, que é essa questão, né, mental. Oi, Carmen, boa noite, pessoal. Tudo bem? Falando aqui de Curitiba. Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da assistência técnica, a evolução desse processo de assistência técnica ao longo desses anos todos que você vem trabalhando no movimento, e também a questão do posicionamento das incorporadoras privadas. A gente tem bastante gente aqui do movimento social que tem uma visão do movimento, de outras articulações, e eu sempre tento ver essa questão um pouquinho da incorporadora privada, das construtoras, de como que é essa influência e essa relação, e se ao longo dessa história toda existe algum posicionamento dentro dessa questão privada em relação aos movimentos, apoio, pensamentos diferentes, o que acontece? Obrigada. Olha, quando eu falo, Ludmila, que nós quebramos paradigmas, né? A gente tinha uma visão do arquiteto equivocada. A gente pensava que o arquiteto era para estética, né? E quando a gente vê a necessidade de ter uma RT, porque fazer reforma, limpar, né? Tudo isso a gente, quando ocupa, a gente faz, né? Esse olhar da cidade, esse olhar urbanístico, isso é sensível,
tá, ao movimento, e nós percebemos que nós tínhamos que ter do nosso lado e trabalhando junto e projetando moradias dignas, porque necessariamente não é possível que para poder a pessoa morar dignamente tem que ter R$1 milhão para comprar um apartamento de R$1 milhão, né? A figura do arquiteto, posso te dizer que hoje a gente sabe a disposição da janela, como é que o sol entra, como é que o sol sai, o que é que isso traz de benefício, e o ATIS é muito necessário. É tanto que o MSTC hoje ganhou 2 editais do CAL, né, CAL São Paulo, aonde a gente contratou aí 60 arquitetos, tá? 30 arquitetos para ficar nas 5 ocupações dos movimentos, aqui nas ações mitigadoras, inclusive uma figura importantíssima também é do bombeiro civil, né? Nós precisamos ter a questão da segurança, né? E é muito complexo o entendimento desses técnicos, porque ocupar a gente sabe, mas a gente tem que ocupar com técnica, né? Então, o peso da laje, quantos quilos que uma laje suporta, qual é o pavimento de um banheiro, tá? Então, revestimento para um banheiro, então, tudo isso, essa questão também de hidráulica, como disponibilizar, como você utilizar a elétrica, então, toda essa questão de segurança é necessário ter essa questão do ATIS junto conosco. E o ATIS, ele não se desenrola simplesmente na figura do arquiteto, não. É também o arqueólogo, tá? É também o sociólogo, é também assistente social, então é um complemento. O movimento precisa desse complemento, tá? O movimento necessita. Nós organizamos famílias trabalhadoras sem teto para juntos a gente conquistar a moradia, mas para isso é necessário ter também esses técnicos, tá? Tem que haver essa troca de saberes. A Elisa, agora? Boa noite, Carmen, tudo bem? Boa noite, tudo. Que bom. Primeiro, eu queria agradecer pela sua fala, muito importante, muito bom te ouvir. E eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Uma é sobre o PP-POP, de como que se desenrolou essa proposta que vocês fizeram em 2019. E a outra é se muita coisa mudou, assim, desde o documentário Dia de Festa, que foi gravado com o movimento, né? Ou se você sente que alguma coisa não foi muito bem representada, enfim. E ele ainda representa bem o movimento até hoje, em 2021. Olha, Elisa, me esqueci de responder uma coisa para a Ludmila. É a questão das incorporadoras. Nós não queremos mais ter essa quebra de braço, esse jogo, né? Então, é necessário que haja um pacto tanto com o poder privado, como o poder público e o popular. Então, nós, os movimentos sociais, nós estamos abrindo, né, essa possibilidade, né, e chamando, trazendo, porque nós temos a demanda. Não é possível que falta sensibilidade, nós queremos equidade, né? É óbvio que nós não vamos almejar morar no Morumbi, na Granja Viana, né, nos jardins, mas a gente pode, com esses prédios abandonados, ter um grande pacto e elucidar aí essa questão de ter uma cidade feia, né? E com os privados, e para os privados também, que são devedores de imposto, né? Os prédios abandonados, tá? Devedores de imposto, nós podemos fazer essa troca. Então, por isso que a PP-POP, ela foi moldada naquilo que a gente já faz. Pô, a gente entra num prédio abandonado, a gente limpa, a gente reforma, a gente tem gestão social, tem gestão técnica, o porquê não esses privados vêm com a reforma, a gente vem com o dinheiro da reforma, traz o seu engenheiro, nós temos a mão de obra, nós temos assessoria técnica, a gente vai descontando, né, no valor, né, da nossa mão de obra, e a gente pode ter prédios aí reformados, inclusive com estação de trabalho.
usar uma moradia mista, né? E o privado tira seu dinheiro ali nos comércios que podem ter nesse prédio, né? Muitos têm estacionamentos, estacionamento pode ser revertido para a reforma, para o condomínio, pode ser pago para o próprio, ele vai ter gestores, não vai ter preocupação com o prédio abandonado, vai ter gestores e ainda vai ter lucro, né? Então, é dessa forma. Não sei, Elisa, se... E o dia de festa, Elisa, ele foi o início, né? Algumas ressalvas, porque só veio e fez o filme, né? Foi aquela coisa mais lúdica, né? Já como era o Hotel Cambridge, em 2014, nós já tínhamos essa esperteza e a gente disse, eu topo fazer desde que você participe do movimento. Você só pode falar daquilo que você conhece, né? E aí a cineasta topou e até hoje eles são ativistas do MSTC. Carmen, agora eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Duas, na verdade, né? Você estava falando dessas parcerias, né? Tanto com o Estado, a PP-Pop. E eu queria te perguntar, porque tem muito também essa crítica da institucionalização dos movimentos, né? Como você vê isso, por conta da década de 90, né? Depois o que aconteceu, aí começou uma crítica sobre essa institucionalização, mas também a gente vê hoje como é importante que também a gente esteja ocupando lugares de poder. E queria saber um pouco sobre como você entende e também como que o MSTC vê esse projeto do Parque Augusta, que está acontecendo, né? Olha, é engraçada a crítica da institucionalização dos movimentos, mas a gente não pode viver mais na informalidade, né? Nós já tínhamos o problema da favela em 70, aí o que é que acontece? Com a regularização das favelas, ele não teve que ser institucionalizado, né? Nós temos aqui as ocupações na região central. Já é institucionalizado quando eles nos colocam como critério, né? O próprio poder público, para nos reconhecer, tem esse critério. Se eu não participo de nada do poder público, eu não tenho legitimidade para fazer a gestão da moradia, né? Então, infelizmente, vai haver essa crítica, mas eu vou te responder assim também. A nossa ordem é a desordem do sistema. Quando lança seus editais para poder nenhum movimento conseguir, a gente está lá com toda a documentação em dia, e aí a gente consegue um prédio, Cambridge, em plena Avenida 9 de Julho, nós vamos ter lá 121 famílias morando num dos metros quadrados mais caros de São Paulo, né? Numa moradia, né, digna, uma moradia social, né? O Parque Augusta, quando nós topamos, nós fomos convidados para ser entidade popular nas eleições, a gente topou com o seguinte desafio, de juntar os diferentes, né? Essa proposta de querer transformar o parque somente para a elite entrar, essa não é a proposta nossa. Confesso para vocês que nós estamos aprendendo também a fazer a gestão. Agora a gente está aí nessa discussão, porque eles querem colocar o nome do Parque Bruno Covas, né? Nós não aceitamos, porque o nome do parque é o Parque Augusta, tá? Então, e que seja, e você viu que o próprio Parque Augusta, eles fizeram para não acontecer, e foi a arqueologia quem elucidou o problema do Parque Augusta, né? Quando se descobre artefatos, e mesmo assim, sabe que ainda a prefeitura faz algumas ações desastrosas, né? Passando máquinas, né? Passando e destruindo, mas a gente tem ali uma proposta de conservar, né? Aquilo ali que já existe, e fazer o Museu Arqueológico Indígena, né? Lá dentro também, né? Então, essa é a proposta que segue da vontade da maioria, tá? Nós não vamos fazer nada que não seja da vontade da maioria. Até disseram que a gente ia transformar aquilo ali em casa, em moradia, né?
né? Foi uma ação, a gente sofreu muito preconceito, né? E nós fomos lá e vencemos, né? E estamos mostrando que toda ação ela tem que ser coletiva. Só vai dar certo quando os diferentes estiverem trabalhando juntos. Carmen, e assim, nessa linha do Parque Augusta, como é que está aquele debate, aquela disputa ali sobre o Parque do Bexiga, aquela região que tem o Silvio Santos ali com tudo em cima do teatro? Essa discussão no Bexiga Sem Medo, né? Nós temos também a rede social do Bexiga, onde todo mundo está discutindo essa questão, e é engraçado que todas as associações, entidades que atuam no Bexiga estão em apoio ao Teatro Oficina, inclusive defendendo, né, ali na Rocha, a última grota, né? Então, todo mundo está com essa discussão, está na boca de todos. Amanhã, inclusive, eu tenho reunião da rede, né? Afora que também a Mackenzie está aí desenvolvendo o plano de bairro do Bexiga, né? Então, está muito viva a discussão. O Parque Bexiga conseguiu fazer com que todas as entidades entendessem a importância do Bexiga e defendendo o que é seu. E estão conseguindo fazer aquela articulação lá com o parque que descia e pegava até o Parque Augusta, Carmen? Olha, com a pandemia, Maria, deu uma parada, né? Assim, essas caminhadas. Nós agora, no dia 5 de junho, que foi o dia do meio ambiente, a gente teve uma caminhada lá da grota até a horta da 9 de julho, mas é sempre poucas pessoas, né? Mas o intuito é esse mesmo, essa reunião mesmo, ativa lá, a Cafira, o Zé Celso, o pessoal do Bexiga Sem Medo, tem o Bloco do Fuá, tem a rede social do Bexiga, são várias entidades do Bexiga, vários arquitetos, vários urbanistas, moradores, professores. Então, estão tudo se articulando, as escolas, né? A UBS, SASF, estão todos se articulando, né? E com a consciência de que nós precisamos transformar aquilo ali no Parque Bexiga. O Eduardo, então, se inscreveu? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Carmen. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Muito bom poder te ouvir. Eu queria fazer uma pergunta bem pontual sobre a questão de entidades. Queria saber quantas ocupações vocês conseguiram o financiamento através de entidades e como que isso se passou nos últimos anos, se vocês receberam todos os recursos que estavam previstos, teve essa questão da inflação que você comentou, realmente foi super acelerada, e agora com o governo atual, se foi suspendido os repasses, como que isso se seguiu? Olha, Eduardo, a questão das ocupações, nós temos 5 ocupações na região central, e através de um edital, chamamento Minha Casa Minha Vida Entidades, pela Prefeitura de São Paulo, ainda no governo Haddad, né? Esse edital, esse chamamento nós ganhamos, e nós fomos qualificados para o financiamento da obra, né? Outras ocupações a gente também entrou no edital, mas a gente não conseguiu financiamento, né? Agora, a gente tem famílias, várias famílias, que era antes do Minha Casa Minha Vida pelo programa PA, mas o programa PA não tinha gestão do movimento, da entidade organizadora ser a gestora da obra. O PA, a Caixa, a gente só levava a demanda, né? Então, nós temos várias famílias atendidas pelo PA, e no próprio sistema da Coab, com o programa Minha Casa Minha Vida, eles construíram os glebas, unidades habitacionais, aí nas zonas periféricas, e nós indicamos demanda. Agora, com a gestão nossa, fazendo a gestão da obra, nós temos a obra do antigo Hotel Cambridge. Infelizmente, houve uma inflação, né? Muitos fornecedores não têm material, né? E nós estamos aí com 88% de obra, tá? Já em vista de tirar a VCB, já de conclusão, mas infelizmente a gente vive com receio, né?
desse dinheiro que resta não dá para complementar a obra. Pedir suplementação de verba, nós não podemos pedir. Porque se a gente pede a suplementação de verba, a gente vai pedir pelo governo do estado ou pelo governo municipal. E aí, se eles concederem, eles vão pedir o aval da Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai demorar. Então, uma obra que está para ser, que as famílias estão com os apartamentos todos prontos, que elas podem mudar, se a gente pede uma suplementação, vai demorar e as famílias não podem mudar. Então, nós temos que entrar na obra em regime de mutirão e fazer algumas coisas para que a gente possa tirar o ABITS e o AVCB. Infelizmente, nós estamos ainda sem nenhuma certeza que o dinheiro final da obra vai vir, com essa questão aí do governo. Então, por isso que a gente está tomando essas medidas cautelares, né, para que a gente não fique também com o CNPJ embargado, devendo. Então, nós planejamos o que já está contratado, a gente quer pagar, com o que tem já pagar, e estamos deixando de contratar serviços novos. E vivemos sempre na incerteza, né? A gente pode amanhecer com tudo aí embargado, né? Não vamos esquecer que lá atrás a gente dormiu e quando acordou o dinheiro da caderneta de poupança tinha sumido, né? Só para confirmar, é só o Hotel Cambridge. E qual que é a empresa que está como assessoria técnica? Assessoria técnica é a Piabiru, a construtora é a Integra, mas tem várias outras obras, que eu estou falando do MSTC, mas tem o Lorde, que é da FLM, tem aqui na região central, nós temos Maria Domitila, que acabou de ser entregue, nós temos Ipiranga, que foi entregue, que é da ULC, tem no Bressa, é da União, tem obras na região leste, né? Então, estou falando do MSTC, tá? Perfeito, obrigado. Boa noite, Carmen. Eu sou Mariama, sou aqui de São Paulo. Sou uma grande admiradora do movimento, inclusive você teve meu voto na eleição passada, e eu gostaria um pouco de falar sobre isso, assim, como foi essa candidatura à vereança, desse processo. Não te decepcionarei. Então, e na verdade, olha, também é um pedido de que não desista. Não, vem novidades, me aguarde, Mariana. Novidades virão, tá? Bem, Mariana, como eu vejo o processo político partidário de representação, certo? Quando eu me candidatei para ser representante do nosso grupo. Tanto que numa candidatura orgânica, sem máquina, sem grana, no tete-a-tete, com todo mundo, com juventude, com artista, com negro, com mulher, com todo mundo junto, com movimento social, com comunidades, consegui 12.500 votos, para mim foi um grande feito. Não vou desistir, mostrou que a gente tem voz, não foi, né, eu vi aí pessoas muito mais antigas com máquina na mão, não conseguiu se eleger, imagina nós, né, uma candidatura preta, né, mulher preta, mulher de movimento social, é isso, eu não vou desistir e também não é necessário ter a máquina na mão para fazer o bem, né? Então, tudo o que eu falei na campanha é o que eu já faço e é o que a gente com articulação consegue, né? Tem uma pergunta aqui que está da Beatriz, ela pediu para ler. Ela perguntou, né, Carmen, acompanha algumas audiências públicas em São Paulo, uma delas com o tema de violência das ocupações. Naquele encontro, você pediu ao coronel na Secretaria de Segurança de São Paulo maior diálogo com as ocupações. Houve alguma mudança em relação a esse tratamento da polícia? Você acha que a mudança é possível? Eu acho que a mudança será possível no momento em que todos tiverem a compreensão que nós somos um corpo do Estado. Não teve mudança alguma, tem só que a gente tem voz e agora a gente está aprendendo a colocar essa voz para fora.
realmente eu pedi a ele que tenha o maior diálogo e que ele, ao entrar numa ocupação, sob os seus comandados, ao entrar numa ocupação, não entre com tanta violência. Mas mesmo depois disso, na ocupação Prestes Maia, a rota entrou de forma bruta, né? Eu não... Por enquanto, essa mudança ela vai ser feita aos poucos, mas a gente tendo coragem de denunciar e de gritar, e de fazer esse pedido. Porque quando eles pensam que a gente vai brigar, eu chego lá e grito, olha, estou lhe abrindo as portas, que a ocupação é aberta para o poder público, é aberta para a polícia, é aberta para a sociedade em geral. Então, venha nos conhecer, que a gente fica com, assim como eu tenho medo de vocês, vocês devem ter medo de nós, né? Que sempre somos rotulados, né? Então, a gente só vai ter medo do desconhecido quando a gente se conhecer. Não, por enquanto, não houve mudança nenhuma. Inclusive, hoje, fiquei muito chocada a ver aqueles dois, um cabo e um soldado deferir 30 tiros em duas pessoas, né? Muito chocada, amedrontada. Nós temos uma polícia malvada, doente, tá? Ela está doente. Ninguém sabe o que é que esses homens, como é o regime, né? A gente imagina como é lá dentro que esses comandantes, que esses generais, que esses, né, quem tem uma patente maior, diz para esses soldados, né, o que eles fazem aqui na cabeça deles. Então, são pessoas doentes, perversas, né, por um sistema que já é perverso. Um sistema que tem poder, através do poder, através da imposição, não do diálogo. Inclusive com uma cultura de armamento. Se nós já tínhamos problemas com a violência, com essa cultura do armamento, pior ficou. Pessoal, mais alguma inscrição? Alguém mais? Se ninguém tiver, eu queria perguntar um pouco, já que a Carmen falou do BR Cidades, né, Carmen, que eu também sou do BR, e te perguntar, assim, né, que a gente fala muito do déficit habitacional de São Paulo, e não é sobre construir novas moradias, né? É aproveitar as que já existem. E, enfim, quero que você conte para a gente um pouco, porque eu acho importante a gente, né, pontuar isso. O que me faz estar dentro do BR Cidades é justamente essa proposta. É a proposta do reconhecimento da cidade vazia, e que nós não precisamos mais criar leis, nem tampouco construir mais nada. Nós temos que aproveitar o vazio, os prédios vazios, os imóveis vazios, os galpões vazios, né? Nós não podemos mais jogar a população para as bordas da cidade ou para as áreas de mananciais. Nós temos que preservar as áreas de mananciais. Está na hora da gente fazer a retirada, num contexto ao contrário, das áreas de mananciais e também ocupar. Mas não tirar ninguém da sua origem, do seu território. Nós não apoiamos essa questão da gentrificação. Não é necessário derrubar mais nada e gentrificar. Não se pode gentrificar. Existe um problema seríssimo nessa questão espacial, da divisão espacial da cidade. Não adianta trazer de fora para um território, porque você não vai ter convívio. O que vai acontecer é a cidade continuar vazia e muita gente colecionando casa, colecionando apartamento. Então, está na hora de se compactuar a cidade de fato. Todos podem conviver bem. O comércio precisa ter pessoas. As empresas precisam do trabalhador. O que nós podemos fazer também, o que a gente também é descentralizar o poder econômico. Nós temos que criar mais 25 de março, nós temos que criar mais feirinha do Brás, nós temos que levar temos que fazer um plano econômico para os bairros periféricos, porque aí a gente tira a perversidade do trabalhador estar dentro de um transporte público muito mal, né?
amontoado, inclusive a crítica às construções desses monotrilhos, desses trens que não precisam chegar em lugar nenhum, que não vão a lugar nenhum, com obras paradas, como aqui da Água Espraiada, desperdício de dinheiro e não se conclui. Essa construção desse trem que vai para Guarulhos e que para no meio do nada para poder chegar lá no aeroporto. Então, esse dinheiro é o desperdício. E essa posição do BR Cidades é em todo o Brasil, porque o Brasil imita, é um imitador, e de 4 em 4 anos nós temos uma nova cidade em todo o canto do Brasil. 4 em 4 anos se brinca com o dinheiro público, não se dá continuidade. Né? Também o que me faz estar dentro do BR Cidade é a lógica perversa de se criar exílios, grandes números de unidades habitacionais em locais ermos, sem ter condições de ter aquelas famílias ali, sem ter equipamentos públicos, sem ter um transporte digno, sem ter comércio, sem ter trabalho, sem ter saúde. Então, o BR Cidade discute, de fato, uma cidade justa e equilitária. Carmen, e nessa mesma linha de dizer a importância do projeto, eu queria que você falasse um pouco da importância de estar dentro da campanha nacional Despejo Zero. Infelizmente, o Paraná não se vinculou à campanha nacionalmente, né? Qual que é a importância para o movimento estar dentro disso, nacionalmente? É muito importante porque a gente conseguiu fazer com que pessoas que estavam desamparadas, né, que estavam aí tem também os despejos administrativos, né, que as prefeituras fazem sem nenhuma ordem judicial, que a própria polícia militar é usada, as pessoas têm aí como denunciar. E vários defensores públicos, né, várias organizações nacionais acoplou e está chegando muito mais gente, né, muito mais gente, que a gente nem sabia que existia. Então, é muito importante. Está na hora de ter um pacto nacional. Esse pacto nacional pelo direito, ele tem que existir, independente de partido político, independente de cor, de raça, de religião, né? É muito importante a campanha Despejo Zero para o Brasil, porque deu oportunidade da comunicação rápida, né? A rede social tem isso, ela faz ser uma comunicação rápida. Então, quando um grita lá, realmente é aquilo. Gritou, está um socorrendo o outro. Pessoal, e é tanto que chegou ao STF, né? Ministro Barroso, né, faz aí, aqui na Lesp, com a PL 146 de Leci Brandão, foi aprovado na Câmara, agora precisa ser sancionada pelo governo, né? Nós temos que brigar, então você vê que há várias, né, conotações aí com essa questão da campanha Despejo Zero. Exatamente, inclusive agora uma pressão total no Senado, né? Também para aprovar a PL nacionalmente. É isso. Alguém escreveu aqui também sem microfone, daí acho que a última, para a gente também não esgotar demais a Carmen aqui, a Beatriz Santos. Existe trabalho com as mulheres que fazem parte dos movimentos quanto ao auxílio na profissionalização das mesmas, visando, né, independência financeira? Existe caso de violência contra a mulher nas ocupações? Sim, existe. Existe, a gente bota, a gente não aceita isso, mas infelizmente existe. Aí tem uma coisa também. O que é que a gente faz? A gente dá a opção dela, você quer separar? Se ele vai para lá, a gente não está aqui para separar marido de mulher, não está aqui para isso. Mas vamos refrescar a cabeça, dar um tempo. O que é que você quer fazer? Quer denunciar? Aqui é dessa forma. E aí a gente entra com todo apoio, né? Todo suporte, com as assistentes sociais e também com psicológico, né? Agora, ela tem a opção, né? Ela tem a livre escolha. Já aconteceu o caso do homem espancar a mulher, a gente colocar para fora e depois a mulher sai atrás dele, né?
A gente nem faz casamento e nem separa. Agora, então, aceitar, a gente não aceita. É isso aí. Eu quero agradecer muito, então, a sua participação com a gente, a sua aula aqui para a gente, porque você trata da moradia sobre todos os aspectos, né? Vai articulando esses temas todos. Eu quero agradecer muito, Carmen, e foi um prazer grande te ouvir e falar para você que aqui está se formando uma rede também, né? De pesquisadores, de interessados, de ativistas. Ai, que legal, gente. Pessoas vinculadas ao movimento. A gente agradece muito a sua participação aqui. Obrigadão, Carmen. Tá bom. Obrigada, gente. E as portas da 9 de julho estão abertas, tá? Quiserem visitar, sejam bem-vindas. Gente, tem que visitar. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigada, Carmen. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.